Quando juntas a leitura de um livro, estás com a autora, é fenomenal. Olá, hoje venho-vos falar de uma história partilhada de Júlia Navarro. Antes de tudo, eu quero agradecer à Bertrand o facto de me ter cedido este livro, muito obrigada. E quero-vos pedir, caso ainda não sejam subscritores, que subscrevam o canal, que ponham um like e que acionem o sininho para receberem as notificações e saberem tudo aquilo que se passa aqui no canal. É muito importante para que o canal cresça dentro da comunidade do YouTube, ter mais subscritores, ter mais likes, ter mais comentários e, portanto, comentem também, até porque os comentários é uma parte que eu gosto muito. Eu tento responder a toda a gente, pode não ser logo no próprio dia, mas eu tento responder a todos os comentários e, eu gosto muito desta interação que se cria aqui no canal. Bom, este livro da Júlia Navarro é um livro que vai ficar para sempre na minha memória, não só pela forma brilhante como o livro está escrito, mas também pelo facto de eu ter podido ter estado com a Júlia Navarro no dia da apresentação deste livro no Fólio e depois ter estado numa mesa entre ela e o escritor francês de Anomalia, um livro que eu também tinha gostado muito e que foi uma conversa fabulosa. Este livro tem a particularidade de nos dar uma Júlia Navarro menos romancista e mais pessoa, ou seja, a Júlia Navarro explicou que escreveu este livro durante a pandemia como uma forma se quiserem, de quase sobrevivência. Ou seja, ela não, como aconteceu a muitos escritores, achava que não conseguia contar uma história, nada estava a acontecer no mundo, portanto não havia histórias para contar, mas a verdade é que ela fez este livro fabuloso. Ora, o que é que a Júlia Navarro faz neste livro? Neste livro a Júlia Navarro acaba por se expor muito mais, porque nós temos aqui muito a própria Júlia. Eu sei hoje, por aquilo que ela nos disse no Fólio, que não era a intenção dela, mas na verdade foi aquilo que transpareceu para este livro. Este livro fala principalmente das mulheres, mas também dos homens que as acompanharam, das mulheres que de alguma forma marcaram a história da Júlia Navarro e a história da civilização ocidental ao longo dos anos. Ela fala-nos de cientistas, ela fala-nos de pintoras, ela fala-nos de escritoras, portanto ela fala-nos de mulheres que foram de alguma forma importantes para ela e de mulheres que tiveram a capacidade de sobressair, por muito que isso lhes custasse, e por muito alta que fosse a fatura, num mundo e numa história que é eminentemente de homens. Nós sabemos que a história foi escrita por homens, sabemos que a história aparece como sendo feita por homens, mas na verdade as mulheres estiveram lá e muitas vezes não puderam sobressair exatamente porque eram mulheres. A Marie Curie foi, e ela conta essa história, foi aconselhada a não ir receber o prémio Nobel depois a que ela teve direito, depois da morte do Pierre Curie, porque tinha uma relação com uma pessoa casada, como se isso fosse impedimento para ela ir receber um prémio que não valorizava a sua vida pessoal, mas que valorizava sim as suas descobertas e sim aquilo que ela fez com que a ciência avançasse e que nós pudéssemos ter hoje o acompanhamento a nível da ciência, nomeadamente da ciência da saúde que temos. E é muito curioso pensar que foi o Einstein que escreveu uma carta e disse: vá, eles não têm nada a ver com a sua vida pessoal, não é isso que está a ser homenageado, o que está a ser homenageado é o seu dom, o que está a ser homenageado é a sua inteligência, o que está a ser homenageado é o seu trabalho. E portanto ela acabou por ir para mal dos pecados de algumas pessoas pertencentes à Academia de Ciências. Bom, ou seja, no fundo aquilo que a Júlia Navarro nos conta é a história de vida destas mulheres e também a história de vida destas mulheres com ela própria. Em que medida é que ela acha importante falar da história de vida destas mulheres?
Obviamente ela fala também da sua própria história pessoal, da sua mãe, da sua avó, do seu tio, mas a verdade é que eu vou deixar essa parte para vocês lerem, não estragando não estragando, digamos assim, essa partilha que ela faz tão generosamente com os leitores. E vou-vos apenas dizer que este livro é exatamente sobre mulheres. Mulheres que toda a vida, no fundo, muitas delas tiveram que deixar os maridos assinar os seus estudos, muitas delas tiveram que deixar ou arranjar nomes masculinos para poderem publicar os seus trabalhos, muitas delas tiveram que se esconder atrás de uma imagem ou atrás de um homem para poderem, de alguma forma, mostrar a sua arte ou a sua inteligência. No entanto, é um livro muito interessante porque, sendo um livro feminista, e a Júlia assume-se como uma feminista, não é um livro que maltrata os homens, ou não é um livro que abandona os homens, ou não é um livro que esconde os homens. Aquilo que a Júlia defende aqui é que os caminhos têm que ser feitos paralelamente, têm que ser feitos lado a lado, daí a história partilhada. A história não é apenas uma história de homens, não é apenas uma história de mulher. A história é a história de seres humanos, de pessoas que têm valores, que têm inteligência, que têm saberes, que de alguma forma os destacam dos outros. Seja na ciência, seja na pintura, seja na literatura, seja em qualquer outra arte. Aquilo que ela aqui defende e que ela nos diz é que esta história tem que ser lado a lado, passo a passo, e não apenas, e não uns à frente dos outros, ou uns dominando sobre os outros. Ou até uns usurpando o trabalho dos outros. E essa é a parte mais sensível, na minha opinião, pelo menos para nós mulheres, é a parte mais sensível, que é esta parte de pensarmos que, de alguma forma, ao longo da história, as mulheres foram oferecendo as suas competências, os seus saberes, a sua inteligência, a sua... Meu Deus, a sua forma de estar no mundo, o seu papel no mundo, aos homens, pelo facto de apenas terem sido mulheres. E aquilo que mais indigna quem lê este livro, ou pelo menos a mim, o mais me indignou, foi o facto de pensar, será que estamos assim tão diferentes? Será que estamos assim tão à frente do que estávamos, por exemplo, no princípio do século com a Marie Curie? E eu não vos quero falar de mais ninguém, não sei se já perceberam, estou sempre a falar da Marie Curie, porque pronto, já sabem que o livro fala sobre a Marie Curie, mas quero-vos deixar descobrir as outras personagens, ou as outras pessoas, melhor dizendo, que vão povoando este livro, porque até a própria Júlia Navarro, quando fala da sua vida, é uma pessoa que nós conhecemos, que nós temos o prazer de ouvir, como eu tive no Fólio, mas dizia eu, será que estamos tão longe disto? Será que estamos tão longe tão longe deste papel subalterno que as mulheres tinham? E a Júlia Navarro chamou a atenção no Fólio para uma coisa que é muito interessante, que é analisar os manuais escolares. Ela disse que em Espanha, e eu acho que em Portugal também, os manuais escolares são, maioritariamente, têm textos de homens e maioritariamente falam de descobertas feitas por homens. Eu nos livros de ciências não sei, não tenho esse conhecimento, mas a verdade é que eu estive a pensar assim no programa 10º, 11º e 12º, parece a Sofia, parece a Maria Teresa Horta, mas comparado com os homens, aparecem muito poucas mulheres. Obviamente que alguém me irá dizer, mas são os clássicos, e os clássicos naquela altura eram os homens. Claro que sim, que são os clássicos. Mas a verdade seja dita é que se nós formos para o básico, onde já não há esta coisa das leituras obrigatórias e há alguma liberdade de escolher alguns textos, quando nós vamos pensar, pensamos no Mário de Carvalho, pensamos no Manuel da Fonseca, pensamos no Machado de Assis. Portanto,
E mesmo em autores do século XX, pensamos em autores homens, o que nos dá um amargo de boca. Ou seja, por que não pôr num texto de história um excerto de um livro, e eu sei que a Júlia Navarro insistiu muito nesta ideia de que ela não escreve romances históricos, mas ela depois acabou por assumir que o Dispara que já estou morto acaba por ser um romance histórico, e por que não dar, por exemplo, um excerto do livro da Júlia Navarro sobre o conflito israelo-palestiniano para fazer a discussão com os alunos numa aula de história. Eu sei que ela não é historiadora, eu sei que é um romance, mas na verdade é um romance que pretende a paz, que pretende defender a coexistência pacífica, e eu acho que este é um ponto importante para se discutir agora com os alunos. Whatever. Bom, já estou a divagar. A verdade é que aquilo que me angustiou neste livro foi que não estamos tão longe disto, não chegamos mais perto, obviamente, mas ainda não estamos lado a lado. E é esse trabalho que temos que continuar a fazer, e como dizia a Júlia Navarro ontem, enquanto houver uma mulher que não consiga expor aquilo que sabe e aquilo que faz pelo facto de ser mulher, temos que ser todos feministas, porque isso quer dizer que a liberdade de estar posta em causa, isso quer dizer que a democracia ainda não está implantada na sua totalidade, e portanto temos que estar atentos e temos que estar vigilantes. É uma história partilhada sobre história, é uma história partilhada sobre mulheres e homens que deveriam ter andado lado a lado, mas que no fundo não o fizeram, e que é preciso agora resgatar estas mulheres para a história, e é preciso de alguma forma falar delas para que lhes seja dado, agora a posteriori, mas que para lhes seja dado o seu valor e o seu papel na história. Vale muito a pena ser lido, eu gostei muito, é um livro de não ficção, mas é um livro de ficção maior, porque depois tem toda a prosa da Júlia Navarro e a própria história de vida da Júlia Navarro aqui metida, o que ainda o torna mais interessante. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre história partilhada. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça, e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.